Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei. No episódio de hoje a gente vai fazer um mergulho na direção teatral. E esse mergulho a gente vai só sobreviver a ele porque a gente tem dois grandes diretores aqui, que é o Marco Antônio Rodrigues e o Eduardo Tolentino. Tem também o Oswaldinho, que também dirige, mas o Oswaldinho está mais no time... É bissexto. O Oswaldinho é bissexto. Desisti dessa coisa. Está mais no time dos dramaturgos. Sempre jovens. Mas eu sei que no decorrer do programa ele vai falar sobre a experiência de direção dele. Se ele não falar, por bem, a gente arranca isso dele. E eu, assim, tenho muita curiosidade, eu pessoalmente tenho muita curiosidade no trabalho de direção, embora, ainda que eu tenha acompanhado, né, no caso assim, com o Marco Antônio Rodrigues, que a gente fez 3 trabalhos juntos e tal, mas mesmo assim eu saio com algumas questões e eu gostaria então de discutir essas questões hoje, que elas têm mais a ver em relação à direção e o texto, mas eu gostaria assim que a gente pudesse trocar uma bola, Tolentino complementando o Marcão, Marcão complementando o Tolentino e tal. Uma questão que eu tenho, que eu acho que e talvez seja uma curiosidade de muita gente. Para a direção, o texto se basta? Todos os elementos que vocês precisam para dirigir, vocês encontram no texto ou tem que buscar fora? Bom, eu acho que está tudo dentro do texto. Está tudo dentro do texto, mesmo que o dramaturgo não saiba que está dentro do texto, né? Porque eu acho que um pouco o trabalho da gente de algum jeito, não é traduzir, porque é uma outra escritura, mas é uma escritura a partir de uma ideia, né? Então, acho que está tudo lá dentro do texto, não tem... Eu estou agora vou fazer uma peça que começa com o cara falando sobre o ser e o nada do Sartre. Do nada, entendeu? Eu falei assim, pô, como é que você ancora isso? No que você ancora isso? Porque é um personagem absolutamente extremado, é uma coisa tipo um bolsonarista radical, entendeu? Falando sobre o Sartre. Mas é isso mesmo que não é um problema da peça, é uma peça boa, né? Quer dizer, tem Isso que eu queria então discutir, Marcão, você chegou num ponto. Quando você vê essa referência no texto, você sente necessidade de ler o Ser e o Nada ou não é preciso? Se eu tiver tempo, eu vou ler o Ser e o Nada. Se não tiver tempo, eu vou ter que resolver de outro jeito, entendeu? Eu acho que às vezes tem duas coisas. Bom, eu acho que às vezes uma peça é um pretexto para você conhecer coisas que você não conhecia, né? Sempre que é possível, né? Eu acho que o texto dramático, ele tem uma sintaxe escrita e a gente precisa achar a sintaxe cênica daquilo. A gente, de alguma maneira, precisa traduzir aquilo em cena, né? Porque não é só o material que está escrito. E você, às vezes, quando você coloca na cena, você começa a descobrir algumas coisas, isso que o Marco falou, que estão ocultas no texto escrito. O que está no texto, mas que não está aparente. Às vezes é no lapso que o autor deixou, é como um ato falho, ele deixou um lapso, alguma coisa inconclusa. Tem autores mais redondos e tem autores que são mais inconclusos. Esses mais inconclusos, é muito legal você ver o que está por trás. É como se fatiasse, você fizesse uma anatomia, sabe? Você vai secar aquele texto e colocá-lo em cena. Que é outra coisa. Começa assim, desde do diálogo, a gente começa a dizer para os atores, por exemplo, vírgula é um sinal gráfico, não é um sinal da voz falada. Quando você começa a virgular, parece que você está dando uma aula acadêmica. Você tem que dividir. Na verdade, é um pequeno ponto, a vírgula é um pequeno ponto que te faz mudar de assunto. Então, são essas coisas, essas lacunas que eu acho que você vai buscar o que está no texto, o que está submerso no texto. Como é que é o trabalho, ainda em cima disso, com os atores?
Olha, eu... Como é que entra o ator aí? Mas na hora que você fala de uma vírgula, não é só um sinal gráfico, tem uma intenção. Eu, como ator, vejo de uma maneira, quer dizer, como é que... É que nem hoje no cinema, né? Costumo dizer que o cinema, quando precisa de ator, vai no teatro buscar, a televisão é a mesma coisa. Agora, no teatro, o ator é a matéria-prima do diretor, né? Ou não? Eu sou um apaixonado pelos atores, né? O que me interessa mais no teatro são os atores. Ele te revela o texto. Revela e também me revela. Eu me espelho neles. E o que me interessa quando eu vou ao teatro como espectador, fundamentalmente são os atores. E é sobre isso que eu procuro trabalhar, acima de tudo. Quer dizer, como é que você tira a capa para os atores entenderem o que eles estão fazendo, né? E se revelarem, na verdade, através do texto. Agora, um pouco essa coisa que eu estava dizendo da vírgula, né? O Nelson Rodrigues, por exemplo, ele tirou as reticências. Ele interrompe, ela disse que no uso correto que é uma reticência, que é um pensamento interrompido. Sim. Agora, quando você coloca reticência, a pessoa começa devagar. Entendeu? Reticência não devia ter, devia ser proibido. E o Nelson tirou isso, mas ao mesmo tempo vírgulas também. Eu dou sempre um exemplo da Fernanda Montenegro, um dia que eu assisti uma novela, que ela entrou uma pessoa com um cafezinho, assim, cafezinho muito bom, fresco. Ela dimensionou, eu senti o cheiro, o gosto. Um telegrama, né? Ela tirou as vírgulas. Ela pontuou cada coisa. Então eu sinto a base do que o ator deve dizer. Para mim é o Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É transformar a interpretação numa coisa substantiva e não nem adjetiva nem superlativa. É tirar a adjetivação da interpretação. Tá? É colocar o substantivo dos atores, do texto. Que é uma tecnologia basicamente stanislavskiana, né? A primeira coisa que o cara fala é isso. Tira tudo que é adjetivo, tira tudo que é, que é substantivo, o que está acontecendo aqui, né? Mas o que eu acho também é que ontem eu estava lendo aí, enquanto talvez eu faça, o Oliana, sabe, do David Maia. Sensacional. Que tem tudo a ver com hoje, etc. Né? Enfim, é uma coisa incrível. Que precisa ser feita, refeita. Precisa ser refeita. E é um texto de 94, né? Tem 30 e tantos anos. E a primeira cena inteira é muito mais... Que é do professor, e a aluna. É uma história de abuso. De assédio ou não. Ou não. Sim. O problema é o não. É o ou não. Mas, e ela é cheia. Ela fala, o quê? Sim, mas... E agora? Quer dizer, ali tá cheio de ação. Ali tem um conjunto de coisas que eu acho que você tem que descobrir junto. Né? Porque eu acho que um pouco a encenação acaba sendo... Eu acho que eu falei isso no outro episódio. Que é um projeto coletivo, né? Quer dizer, tem uma química aí que eu acho que você tem que encontrar. Né? E às vezes para encontrar essa química você vai sem saber nada. Né? De repente você vai para tentar entender aquilo. Né? E acho que às vezes quanto melhor o texto, mais misterioso é. Então acho que tem um trabalho, um trabalho de policial nessa história, manja. Você vai atrás de um monte de pistas, olha, tem umas pistas desse negócio, né? E acho que é mesmo um trabalho policial. E você acha que o elenco ajuda nessa busca, Marcão? Total. Fundamental. Eu acho que quando você tem um elenco que não ajuda nessa busca, são atores desinteressantes, entendeu? Atores que questionam, que questionam você, inclusive, como diretor, entendeu? Que colocam... Peraí, eu adoro quando um ator que não está entendendo uma coisa. Que me obriga a pensar sobre aquilo para tentar explicar para ele. Entendi. Né? E os textos são cheios de coisas obscuras. Né? Os bons textos eles não são fechados. O Brecht diz isso. Se você entendeu tudo, é porque a história não foi bem contada. Então, como é que você descobre este não bem contado e resolve isso em cena? Né? Porque quando a história é muito bem contada, daria o que foi no século XIX a peça bem feita.
Ela estava toda estruturadinha, com todas as coerências, todas as lógicas. Então, Não deixava... A coisa pior que você tem é quando um ator tenta assim, mas isso não é lógico, o meu personagem fazer isso, porque... Mas é exatamente a contradição. Sim, que leva a cena uma coisa interessante, porque nós somos contraditórios na vida. Né? Os personagens parecem assim, eu sou só bom, eu sou só mal. Isso é boa novela. Tem essa coisa, né, de que na vida você fala 50% daquilo que você pensa. Sim. E cada vez agora menos, né? Eu acho que você está até agora você está sendo até otimista. Eu acho que a gente baixou para uns 35, né? Não, talvez até menos. Mas é curioso isso, né? Porque como é que se descobre ali o que também está sendo... o que é produto de uma cultura, o que é produto de um tempo, o que é produto de um momento, né? Como é que aquilo é retraduzido de acordo com as pessoas que você está trabalhando, no lugar que você está trabalhando, para que público você está trabalhando, qual é a arquitetura do teatro que você está trabalhando, do teatro de 100 lugares, de 50, de 300, de 500, quer dizer, isso vai demandar muito. O de veludo, isso muda radicalmente, o que bairro está, o que é. Né? Onde você vai encenar, né? Que tipo de teatro você vai fazer, onde você vai fazer? Eu dou um exemplo disso sempre, assim, é como você jogar basquete numa quadra de hóquei sobre o gelo. Se você bater a bola, vai furar. Vai furar. E muitas vezes eu vejo isso. Né? Total. A tua proposta está tão na frente que você assim, mas não cabe nesse lugar, nesse espaço. Descobrir a arena, quer dizer, descobrir qual é a ágora para a qual a gente representa. Eu acho que isso é a origem do teatro, da ágora, né? Qual é a ágora? Se para os gregos era a praça pública, para o Ibsen é a sala de estar, a ágora dele é a sala de estar. Né? E assim você vai achando. Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei.